Oi, como vocês estão? Somos o MatériaCast, nos juntamos para este podcast com o intuito de fazer divulgação científica. Estaremos falando sobre o físico Louis de Broglie, mais conhecido pelos seus estudos acerca da dualidade onda-partícula, que será nosso assunto principal hoje. Os integrantes são Caio Parra, Opa, tudo bem, pessoal? Gabriel Kuroki, Oi, pessoal. Isabelle Félix, que sou eu, oi, e Tayane Carneiro. Oi, gente. Bom, Louis Victor Pierre Raymond, ou sétimo Duque de Broglie, nasceu em uma família nobre em Dieppe, na França, no dia 15 de agosto de 1892 e faleceu aos 94 anos no dia 19 de março de 1987. Inicialmente, ele dedicou sua vida ao estudo de História na Universidade Sorbonne de Paris, pois tinha vontade de prestar serviços diplomatas. Aos 18 anos, ele já tinha conseguido um diploma de artes, mas por influência de seu irmão, que era um físico experimental na época, ele começou a se interessar por física e matemática. Agora o restante dessa história eu deixo para os meus colegas contarem melhor. Bom, antes de explicarmos a hipótese de Broglie, é essencial comentar aquilo que serviu como base para o seu postulado, o comportamento dual da luz, observado por Max Planck e Albert Einstein. Esse comportamento dual seria a luz se comportando tanto quanto matéria, tanto como onda. Em 1905, Einstein propõe a constituição da luz como pequenos pacotes de energia, batizados de quantum, o que hoje chamamos de fótons. Caso a radiação eletromagnética fosse interpretada como algo que possuísse massa, ou seja, pequenos grãos de fótons, seria possível explicar o efeito fotoelétrico. Esse consistia na ejeção de elétrons de uma placa metálica após a incidência da radiação eletromagnética com um determinado comprimento de onda, deixando a placa carregada positivamente. Isso devido à ausência de cargas negativas, estas sendo expelidas. Para explicar isso, foi adotada a visão da energia quantizada, como propõe Einstein. Essa proposição seria capaz de trazer explicações para os resultados experimentais incompatíveis com a física clássica. Com a realização do experimento, observou-se que, conforme a luz aumentava a intensidade, mais elétrons eram ejetados, causando discrepância no resultado esperado de acordo com a física clássica, no qual as partículas deveriam ganhar mais energia cinética devido à modificação deste parâmetro na radiação eletromagnética incidente. Além disso, não foi observado um tempo em que as partículas acumulavam energia para serem ejetadas. O efeito fora instantâneo. Bom, a dualidade onda-corpúsculo serviu para explicar as diferenças entre os resultados anteriores e atuais, apesar de contraditórios. Décadas de confrontação entre diferentes experimentos levaram, por exemplo, às leis do eletromagnetismo de Maxwell, sem as quais não seria possível formular a teoria do fóton de Einstein. A aceitação na comunidade científica ocorreu de maneira bastante difícil e gradual, porém, os posteriores trabalhos de Compton auxiliaram nesse processo. Levando em consideração a característica corpuscular da radiação eletromagnética em 1925, de Broglie busca entender a dualidade também para a matéria. E se, assim como a luz, que ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, os elétrons e demais corpos não se comportassem também, ora como partícula e ora como onda. Para provar a dualidade de corpos como elétrons, prótons, nêutrons, átomos e moléculas, além de afirmar que o estado de energia do elétron estava associado com uma onda estacionária, ou seja, o comprimento de onda do elétron deve se ajustar exatamente à circunferência da órbita em questão, ele buscou uma resposta para a seguinte pergunta: como determinar o comprimento de onda de algo que supostamente não é uma onda, para que esse corpo possa ser entendido como tal? Como maneira de solucionar o problema, de Broglie sugere a relação lambda igual a h sobre p, sendo lambda o chamado comprimento de onda de Broglie. H é a constante de Planck e P igual a m vezes v, que é o produto da massa pela velocidade da partícula.
O momento linear da partícula. O trabalho de Louis foi tão revolucionário e significativo que rendeu um prêmio Nobel de Física em 1929, após a comprovação de sua teoria por um experimento realizado em 1927. Tudo bem. Para chegar nessa famosa equação de de Broglie, lambda igual a h sobre p, pode-se adotar os seguintes passos. Primeiro, para uma onda eletromagnética de um determinado comprimento de onda, lambda f, a energia de cada fóton é dada por E igual a hc sobre lambda f. Essa sendo a equação 1, qual h a constante de Planck, c velocidade da luz, lambda f o comprimento de onda de um determinado onda eletromagnética, na verdade. Depois da teoria da relatividade especial, disse que a energia e o movimento de um fóton estão relacionados por E igual a P vezes C. Está sendo a equação 2. Combinando estas duas expressões para a energia do fóton, pode-se escrever o comprimento de onda do fóton como sendo lambda_f igual a h sobre p. Essa sendo a equação 3, que já é, na verdade, a equação do de Broglie. A seguir, a relação entre o comprimento de onda e o momento de um elétron foi sugerido no modelo atômico de Bohr, com a condição de que a quantização do momento angular dá o estado fundamental de um átomo de hidrogênio, a regra de quantização sendo L igual a P vezes R igual a NH sobre 2π, essa sendo a equação 4. Com isso, se o elétron tem um comprimento de onda lambda-e, então pode-se imaginar que uma órbita circular estável é possível se um número inteiro de comprimentos de onda se ajustam à circunferência da órbita, de modo que n vezes lambda-e é igual a 2πr, o comprimento de uma circunferência. Esta sendo a equação 5. Sendo que esta é a condição de quantização de Bohr. Combinando as equações 4 e 5, disse que lambda-e é igual a h sobre p, que é exatamente igual à equação 3, no qual já se disse que era a equação de de Broglie. Essa coincidência só comprova que os pensamentos de Bohr e de Broglie estavam alinhados. A grande prova da hipótese de de Broglie se deu com a realização do experimento da dupla fenda, Clinton Davisson e Lester Germer. Ele, após forçar a passagem primeiramente de um feixe e depois de elétrons individuais por duas fendas próximas, foi observado em um anteparo um padrão de interferência semelhante àquele resultado da difração da radiação eletromagnética visível, a luz. O postulado de de Broglie influenciou diretamente os trabalhos de Bohr sobre seu modelo atômico, qual o momento angular dos elétrons é quantizado e o momento angular é igual à constante de Planck normalizada multiplicada por um número inteiro, como as futuras análises de Schrödinger. Atualmente, a difração de elétrons é usada como fundamento de uma importante técnica de análise, no estudo de sólidos e de moléculas gasosas e na investigação de superfícies dos sólidos. Devido a todas essas pesquisas que foram revolucionárias na época, de Broglie ganhou diversos prêmios, e não era para menos, né? Além do Nobel de Física em 1929, ele recebeu também, em 1938, a medalha Max Planck, em 1952, o Prêmio Kalinga, como reconhecimento de seu papel na popularização da ciência. Em 1955, recebeu a medalha de ouro CNRS e, em 1975, recebeu a medalha Helmholtz. Bom, para realizar esse podcast, utilizamos diversas fontes. Dentre elas, um arquivo disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outro disponibilizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Utilizamos também o Maths History e o site Só Química, assim como contamos com a ajuda de nosso orientador e professor Anderson Orzari, da Universidade Federal do ABC, que nos auxiliou na montagem deste podcast e também nos incentivou a fazê-lo. E é isso por hoje, espero que tenham entendido e conhecido um pouco mais esse cientista que contribuiu tanto para o nosso conhecimento. Só um último comentário, a gente vai deixar na descrição do vídeo, como uma etapa fundamental para a acessibilidade desse podcast, o texto base que a gente utilizou para produzi-lo, como com as referências bibliográficas. É isso, obrigado pela audiência e tchau, tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.